O governo da Venezuela classificou como uma intromissão inadmissível as declarações de Emmanuel Macron, presidente da França, sobre o ataque cometido pelos Estados Unidos. Ontem, o presidente francês afirmou que o povo venezuelano só pode se alegrar com o fim da ditadura Maduro. O presidente francês reivindicou ainda uma transição pacífica e afirmou que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, atentou gravemente contra a dignidade do seu próprio povo. Curiosamente, ontem, a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, publicou um texto no Twitter, no X, condenando a ação americana. Ela faz ali uma observação de que Nicolás Maduro é um ditador e de que até ela se mostra favorável que ele saia do poder, mas não da forma como saiu, condenando a intervenção americana. Ou seja, professoras, temos a Coreia do Norte pedindo democracia, temos temos o presidente francês Emmanuel Macron apoiando a ação, uma intervenção militar, temos a líder da extrema-direita pedindo aí, condenando a intervenção militar. Vocês que são professoras que expliquem, porque eu não estou entendendo nada. Começar Deixar pela professora Denilde. Não, eu ia deixar para a Carolina do começar. Realmente, eu acho que a gente precisa fazer um exercício que vai além realmente daquilo que a gente considera como óbvio na política internacional, né? A política internacional, ela tem dessas situações que às vezes podem surpreender as pessoas. Na verdade, eu acho que essa situação toda da Venezuela, ela não se restringe somente à política interna venezuelana. Já há bastante tempo, esse é um território que se consolidou como uma peça fundamental da geopolítica global, e é isso que tem dado muito mais repercussão para esse ataque dos Estados Unidos, inclusive gerando, né, esses pronunciamentos que podem parecer surpreendentes, porque talvez a gente esteja caminhando, né, para um processo da ordem global, e a professora Denilde também acompanha bastante esses debates na área de RI, de que a gente está entrando num novo momento do sistema internacional, em que as grandes potências estão redesenhando as fronteiras, né, das suas influências geopolíticas, até onde elas realmente estão dispostas a atuar. Então, nesse sentido, eu veria, por exemplo, né, o posicionamento de algumas lideranças europeias, porque em todo esse contexto do caso da Venezuela, a Europa perdeu bastante protagonismo, né? A Europa sempre foi, pelo menos ao longo do século XIX, do século XX, pelo menos uma referência em termos de valores, né, de democracia, de direitos humanos, e ao longo do tempo ela foi perdendo esse protagonismo, principalmente na América Latina, né? Então os líderes europeus, até diante dessa grande proeminência, desse hiperativismo global do Trump, também ficam muito ofuscados diante, né, do que ele tem promovido o mundo afora e da sua incapacidade até de lidar com o principal conflito que está próximo deles, que é o da Ucrânia, né? A Europa tem muita dificuldade ali, se sente ameaçada com esse aumento da presença russa, enfim. Então eu vejo que esses líderes, eles estão pensando para além somente da questão da democracia, dos direitos humanos, eles estão olhando para o tabuleiro geopolítico global e vendo como cada peça está se movendo e como isso vai, de alguma maneira, repercutir no seu próprio quintal, né, na sua própria área de influência ali, mesmo a China, né? A gente estava fazendo aquele exercício anterior de talvez pensar na possibilidade de que houve um acordo entre a Delcy Rodrigues e o Donald Trump para, pelo menos nesse curto prazo, haver uma transição em que o chavismo continua no poder. Mas aí a gente tem um complicador, isso foi combinado com os chineses, né? Porque a Venezuela tem barris de petróleo, em mais de uma década de barris de petróleo para fornecer para a China, que já foram pagos adiantados, né? A China quer saber, vou receber meu petróleo ou não? E curiosamente, né, poucas horas antes da confirmação da captura do Maduro na Venezuela, ele estava com um representante da diplomacia chinesa, provavelmente esse representante estava na Venezuela quando a operação aconteceu, né? Então a gente realmente fica com essa pulga atrás da orelha, né? Isso foi combinado com a China, porque há algum tempo eu venho trabalhando com a hipótese de que, pelo menos com a Rússia, essa situação com a Venezuela já estava mais ou menos azeitada. Porque vejam que há uma coincidência, né, entre o encontro do Trump com Putin para discutir a Ucrânia no Alasca, em agosto de 2025, e logo depois começa a movimentação das embarcações militares dos Estados Unidos no Caribe. Não há nada que garanta que esse tema não tenha sido discutido. Provavelmente foi. É óbvio, isso não veio a público,
Mas em que sentido, né? E aí eu volto ao começo da minha análise, de que as potências estão redesenhando as suas áreas de influência ou consolidando, né, de forma mais clara as suas respectivas áreas de influência. Então, algo no sentido, né, o Putin pode ter proposto, ou o Trump pode ter proposto, olha, Putin, você prioriza a Ucrânia, eu priorizo a América Latina, eu não mexo no seu, você não mexe no meu, né? Então, pode ser que o mundo esteja caminhando para esse percurso que, por um lado, faz sentido do ponto de vista dos interesses dessas grandes potências, mas, por outro, é um grande problema no que se refere ao que isso significa para o multilateralismo, para o direito internacional, para toda essa ordem que foi construída depois das duas grandes guerras do século XX e que boa parte dessas normativas, né, dessas regras, dessas grandes convenções coletivas que foram construídas estão indo por água abaixo. Então, a gente está caminhando para um mundo que não está muito claro exatamente para onde vai, mas que parece que a lei do mais forte está se sobrepondo sobre o direito internacional. São 10 horas e 40 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo, para você que está no canal UOL pela TV a cabo, é rapidinho, já o UOL News está de volta e a gente continua transmitindo em todos os nossos canais digitais pela internet. Até já! Professora Denilde, quero ouvi-la também sobre toda essa confusão internacional. E esse ponto é interessante, essa formação, essa nova formação de blocos geopolíticos, isso de fato é o que vem se desenhando, é o que a gente está vendo, esse movimento acaba deixando mais claro assim, que a formação desses blocos de influência. Eu acho que o Trump deixou claro que é algo que a gente já vinha, concordo com a Carolina, de que já vinha tendo uma configuração para redefinições das áreas de controle. O Trump acelerou esse processo, e ontem ele deixou bem claro, aí na fala, no discurso dele, ele até traz novamente a questão da doutrina Monroe, né, do colorário Trump, de que é uma redefinição aí do poder americano a partir da sua capacidade, da sua área de influência central, que é todo o continente americano. Então, acho que essa é o fator. E ela abre e aqui as reações, elas têm um pouco a ver com esse precedente, né? Se ela abre outra estratégia e uma outra lógica nas relações de poder entre os países. Aí a Coreia do Norte, que vem constantemente sendo pressionada, faz todo sentido dizer que é contra a intervenção, porque pode, numa lógica de poder e de uso militar, também sofrer uma intervenção direta e a retirada do poder, né, do ditador que está presente. A Le Pen, eu acho que ela tem aí umas nuances, né, da atuação, né, de preocupação de fato com o que pode acontecer com a própria Europa. A gente tem que voltar na história aí para também fazer esse balanço. Todos os momentos de grande instabilidade, as intervenções e os processos de redefinição de fronteiras no contexto europeu sempre levaram a situações de conflito. Então aqui acho que tem um pouco dessa percepção de que o mundo está se reorganizando e a Europa não está mais com a capacidade que ela tinha nos últimos anos. Nos últimos anos. Então, acho que esse é o ponto que também está presente. E com a questão dos outros atores... Só para lembrar que a gente está de volta também na transmissão para a TV a cabo, mas pode concluir, professora. Não, e aqui acho que outro ponto bastante relevante que a gente tem que considerar, no caso da China,
acho que tem uma parte que é muito da retórica, né? A gente não viu, ao longo de todo esse processo de pressão americana, uma posição da China de forma a dar sustentação para o regime Maduro. Então e mesmo a Rússia, e aí a Carolina falou da crise de 2017, quando a gente tem lá os embates, né, também em 2019, com relação ao Guaidó, a gente viu uma movimentação muito rápida e de apoio, tanto da Rússia quanto da China, que a gente não viu nesse momento. Então, acho que a gente tem aqui um quadro em que a China também está fazendo um discurso retórico de se posicionar frente aos Estados Unidos, porque tem sido essa a estratégia do Xi Jinping no embate com o próprio Trump, mas não de efetivamente se colocar como o guardião do regime e da atual situação. O custo para a China é alto, acho que ela tem todo o petróleo que já foi, os empréstimos que foram feitos para o governo venezuelano, mas também abre o mesmo precedente, né, para a China na sua área de influência e aí nas suas ações em Taiwan. A gente também viu isso acontecendo na última semana, a China dando passos mais agressivos do que ela tinha dado anteriormente. Então, é a reconfiguração de todo o cenário, mas é também o reposicionamento frente a essas novas dinâmicas de poder que estão se configurando.